E aí, investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou falar da maior queda que está ocorrendo na minha carteira. No momento, aqui está mostrando 899 negativo, mas essa queda pode te surpreender ainda mais. Vou explicar para vocês como que minha queda acumulativa está maior que um salário mínimo, praticamente, né? R$ 1.437. Vou mostrar para vocês. Então, hoje é dia, galera, hoje é dia 13. Né, que é o dia que tá saindo o vídeo, na quarta-feira. O fechamento do mercado foi ontem, de terça-feira, então tô gravando mais ou menos na madrugada da quarta-feira. Por isso que eu quero mostrar para vocês. Então já foi o fechamento do mercado pelo menos de terça. Hoje vai abrir o mercado e vai dar uma oscilada na minha carteira. Tem alguns motivos para isso estar ocorrendo, né, galera? Como dividendos aí chegando na carteira desse mês, tem os dividendos chegando. A alta da Selic acaba afetando na minha carteira diretamente muito forte por causa dos fundos de papel, que é a minha maior posição no caso de agronegócio. Vou mostrar para vocês, galera, mais detalhado sobre. Até o momento estamos com uma queda de 395, apenas R$16 de dividendos, mas a queda já passa de R$412. Nos proventos aqui apenas R$16,65. Abrindo já o aplicativo da Fini, galera, aqui começa a surpreender. O valor aplicado correto que eu tenho de fundos imobiliários está de 14.460. Aqui no aplicativo da Nubank tem uma diferença, galera, que é qual? Como eu não tinha 18 anos quando eu comecei a investir, que foi em novembro de 2022, já fazem 2 anos que eu invisto na Bolsa de Valores. Então eu não tinha minha própria carteira. Eu só consegui fazer ela em abril. E no mês de maio eu já estava recebendo meus primeiros dividendos nessa carteira. Galera, então recebi os primeiros dividendos em maio, enfim, fui reinvestindo, entre outras coisas. E galera, vou mostrar para vocês aqui como que está minha carteira. Vou falar muito mais sobre esses detalhes que estão ocorrendo na minha queda, mas antes peço like, se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos tentar chegar aí até os 1.500 inscritos até o final desse ano. Ainda temos um mês aí para bater 140 inscritos. Vamos tentar, né, galera? E é isso. Ó, aqui começando pelo aplicativo da Fini, mostrando minha carteira, estou com uma desvalorização de quase 10%, de 9,94%, a queda de 1.437,27. Os dividendos são de R$80, galera, de 0,62% de dividend yield. Na verdade, mostrando aqui o valor real que eu comprei umas cotas, eu teria recebido R$115. Enfim, alguns fundos anunciou e o aplicativo da Fini demora um pouco a mais para anunciar. O Vigia 11 veio diminuindo os dividendos, nesse mês também acabou diminuindo para os 11 centavos, no mês passado tinha sido 12, esse mês 11, então no mês que vem, não sei como que vai ser, mas é um fundo que veio abaixando seus dividendos desde o mês passado. Aqui, ó, galera, mostrar para vocês, histórico veio de 13, 12 e agora 11 centavos. Vamos ver como que vai ser. O fundo tava com um caixa muito bom de 13 centavos por cota. Acho que a taxa de ADM acabou tirando aí uma parte deles. Enfim, né, galera? Por que que minha carteira está caindo muito assim? Eu tenho plena noção do que galera, eu posso dar vários motivos. Alguns fundos estão passando por alguns momentos difíceis também, mas o principal motivo é a queda da Selic, que está atrapalhando todos os fundos atrelados à Selic e por causa da taxa de juros do Brasil. Veio a aumentar 11,25, pretende aumentar mais, então alguns investidores acabam tirando o dinheiro que tem na Bolsa de Valores para ir para a renda fixa. Então isso acaba acontecendo, acaba atrapalhando bastante a carteira em questão de dividendos. Na verdade, o dividendo mais alto, a Selic mais alta, acaba aumentando meus dividendos, mas diminuindo minha carteira, porque muitas pessoas preferem ficar na renda fixa. Então, por isso que alguns fundos estão caindo, na verdade, muitos fundos estão caindo, quase nenhum positivo, por causa da alta da Selic, o pessoal acaba tirando da bolsa, e para a bolsa evitar
muita venda, o que que eles acabam fazendo? Acabam vendendo, acabam abaixando bastante o preço e assim fica muito inviável, galera, para gente investidor. Se a gente tivesse dinheiro, a gente conseguiria aportar muito aqui, galera, mas dá para investir muito dinheiro aqui, muito pesado, por causa que tem muitos fundos que estão em muita queda, tá muita oportunidade nesse momento, para quando a Selic voltar a descer, a gente conseguir recuperar toda essa queda, a gente consegue fazer muita coisa com a queda da Selic novamente, porque o pessoal costuma sair da renda fixa e voltar para a Bolsa de Valores. Então, eu não estou tão preocupado com essa queda total, tenho dividendos para receber nesse mês, inclusive da Taesa, creio que é uns R$ 50 mais ou menos que eu vou receber dela, né, galera, que ela anunciou um dividendo junto com o JCP, alguma coisa assim, então tenho dividendos para receber dela, creio que vai passar dos R$ 50, pelo que eu estava calculando aqui. Tem a Semin também, que vai me pagar até o final desse ano aí mais ou menos uns R$ 80, algo parecido, então tenho dividendos para receber desses dois ativos, né? Dessas duas ações. Então, tenho ações para receber ainda, tenho dividendos de fundos imobiliários. Lembrando que o último dividendo do ano vai ser como um 13º para mim. Eu vou pegar e vou sacar o dinheiro, gastar comigo, fazer alguma coisa que eu goste, só para me motivar a continuar investindo, galera, continuar nesse ramo. Gosto muito, né? Pretendo arrumar um estágio, conseguir aportar mais dinheiro. Ultimamente está sendo bem difícil para mim fazer os aportes, fazer as compras, por causa que tem algumas coisas pendentes na minha vida que eu não consigo tirar o dinheiro direto e fazer o aporte. Então tô quitando outras dívidas minhas para conseguir voltar a investir aí o dinheiro que eu investia, né, galera? Gostava bastante de investir, fazer acontecer. Nesse mês aqui tô com 2 centavos aqui no dividendo para reaportar. Eu vou colocar aqui o dinheiro certinho que dos proventos que eu vou receber esse mês e vou fazer um reaporte, e no mês que vem eu vou tirar o dinheiro, vou ficar sossegado com o dinheiro do mês que vem. Creio que vai ser uns R$ 200 mais ou menos, porque tem a Semin para pagar, não sei se vai ter a Taesa, Transmissão Paulista. A Taesa vai pagar esse mês, a Caixa Seguridades vai pagar no janeiro, mais ou menos. Sanepar dificilmente anuncia, né? Que eu tenho também na minha carteira. Apesar de todas essas quedas, estou tentando controlar ao máximo com o retorno dos dividendos. Eu reinvisto e tento melhorar minha carteira ou fazer algo do tipo. Galera, não olhei quanto que vai me pagar de dividendo a Petrobras e nem... Nossa, galera, eu não tenho 5 ações, tenho? São 6, né? Taesa, Transmissão Paulista, Sanepar, Petrobras, Semin e Caixa Seguridades. Então, eu estudei sobre a Caixa Seguridades, que se eu não me engano vai me pagar em janeiro. Semin, que vai me pagar até o final desse ano de 2024. Também tenho a Petrobras, que eu não olhei. Taesa tem dividendo para esse mês, se eu não me engano. Transmissão Paulista não anunciou ainda. E a Sanepar, né, galera? Que é o último que também anuncia anualmente. É uma ação que costuma reinvestir mais o dinheiro nela mesma e continua aqui na minha carteira, né, galera? Pretendo continuar com ela na carteira, fazer os aportes, investir bastante nela, né, galera? Para quando ela começar a pagar os dividendos e parar de se reinvestir, a gente conseguir receber muito mais dinheiro. Tem vários outros fundos imobiliários também que estão reinvestindo neles próprios, pelo menos uma parte aí, sempre é bom isso. Então, não vou conseguir falar o nome em detalhes agora, porque estou muito cansado de hoje, enfim, não consegui gravar direito, não foi um vídeo roteirizado, mas tem bastante quedas aí na carteira, galera. Então, XPLG, que tava muito alto na minha carteira, agora tá R$ 95, já chegou a 110. Deixa eu ver um também, BTLG também fica sempre em alta, começou a ter queda. Tem mais fundos aí, que se eu não me engano são 4 fundos que estão em alta. XPML, BRCO, faz tempo que eu não vejo BRCO a R$ 103. Ele chegou a R$ 120, galera, na minha carteira.
Então foi uma alta muito alta, foi uma alta gigantesca e ele voltou a descer. O dividend yield, se você for olhar por rendimento de porcentagem, vai estar muito alto, né, galera? Por causa que ele vem caindo aos meses, né? Mas já chegou aqui, ó, R$ 115 no mês 4, mas já chegou também a 120, mas creio que quando ele anuncia, a database acaba diminuindo. Agora, olhando de rendimento, é um fundo super seguro que paga os 87 centavos fielmente, né, galera? Última vez que pagou mais que isso foi em janeiro de 2024. No começo desse ano, já fazem 11 meses aí, então é bastante tempo, né, galera? Também tenho outros fundos aqui que fielmente pagam o mesmo valor, como o próprio, não o próprio, mas não falei dele hoje, mas o JSRE também segue firme nesses 48 centavos. Tem outros fundos também que acabam pagando esse mesmo valor com mais frequência, né, galera? Ultimamente o Betal aumentou os dividendos, pagando 84 centavos por cota, apesar de tudo abaixando o preço. Com essa queda inteira tá deixando muito confuso, galera, me deixa muito confuso, me faz coçar a cabeça demais, fico muito preocupado. E também o RZTR costuma pagar os 90 centavos. Também vem o XPML, que costuma pagar os 92. Também tenho muitos fundos que costumam pagar o mesmo valor. Então, com isso, galera, a gente consegue ter uma base mais sólida dos nossos dividendos e controlar mais a variação. Por exemplo, XPLG costuma pagar os 78 centavos fielmente, galera. Nesse último ano pagou 78 centavos fielmente. Agora, por exemplo, KNCR paga um mês mais, aí vem do nada e paga menos, paga mais. Então é muito difícil falar, assim como o Vigia 11, HCLG costuma pagar também a mesma quantia, FGAA 11 costuma pagar os 10 centavos, os 10 centavos e 5 centésimos, eu acho que fala. Então, alguns fundos costumam seguir fielmente com os dividendos, acaba não afetando muito nos meus dividendos, mas acaba afetando bastante na minha carteira. Por quê? Por causa da alta da Selic. Quanto mais a Selic for subir, mais vai diminuir a bolsa de valores, galera, pelo menos de fundos imobiliários que são atrelados à Selic. E como a maior parte da minha carteira é atrelada à Selic, como os CRAs que tem, por exemplo, do Vigia, enfim, galera, entre outros fundos, acaba diminuindo bastante minha carteira. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que todos tenham gostado, entendido. Não fiquem preocupados com essas quedas, são normais. Quem tiver aí alguma dúvida, querer perguntar alguma coisa, chama aí no Instagram, tá na descrição do vídeo. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, vejo vocês. E é isso, tamo junto. Fiquem com o vídeo aí da sexta-feira, vai sair um novo. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Um beijo no coração. Valeu, tamo junto e falou.